Oi, gente, a paz do Senhor Jesus seja em cada coração, amém? Bom, eu tô aqui hoje pra gente entrar no segundo vídeo. Nós estamos fazendo um pequeno estudo a respeito do divórcio, né? São muitas as dúvidas, são dúvidas. Eu estava observando, a gente acha que a dúvida é só de alguém que está no segundo relacionamento, né? Mas não é. Se a gente for analisar, muitas pessoas, quando estão no deserto, algumas pessoas pensam assim: ah, você quer saber de alguma coisa? Eu vou desistir, ou se não aparece uma outra pessoa, eu vou viver a minha vida, já que a pessoa me traiu, eu posso casar de novo, né? Deus falou que eu posso me divorciar. E como a gente viu no primeiro vídeo, né, que eu coloquei, eu até coloquei antes, diz o seguinte, que dentro da palavra de Deus, naqueles estudos a respeito de, principalmente, vamos falar do Evangelho de Mateus, Deus, ali ele falou que, Jesus fala que é o seguinte, que você poderia se divorciar, quer dizer, você poderia se divorciar, mas não era isso, que igual a gente sabe que a palavra de Deus diz lá em Malaquias, que Deus diz, eu odeio o divórcio. Você poderia, por causa da dureza do coração, correto? Mas casar novamente, não. Porque ele diz naqueles 4 versículos anteriores do vídeo anterior, do primeiro vídeo, o que nós dissemos? Que ali ele sempre fala, ele é bem taxativo, que ele fala que em todos os versículos, no caso, se a pessoa casar novamente, ela comete adultério, correto? Então, eu tenho algumas perguntinhas, algumas regras que eu queria expor aqui para vocês, que eu acho muito bom para a gente esclarecer algumas situações. Gente, nós já vimos aqui que é o seguinte, que mediante o que a palavra está dizendo aqui, que o único caso que poderia, possibilidade do divórcio, fosse um caso de traição, correto? Então, casamento não deu certo, meu esposo, a gente briga muito, enfim, outra e qualquer situação. Vocês viram alguma hipótese aqui dentro da palavra de Deus? Não tem. Pastora, mas a gente não dá certo, a gente briga muito, as ideias que eu mais ouço também, as ideias são diferentes, entende? Gente, você casou. Você casou. Agora, Deus tem poder de transformar esse homem, essa mulher? Tem. Quem fala que não tem, está limitando o poder de Deus. Na realidade, nós temos que o quê? Colocar no nosso coração, orar. Por exemplo, aquilo que você quer que seu cônjuge seja, você tem que plantar para você receber. Eu sempre falo isso também, planta, tá? Como que você quer receber amor? Será que eu tenho dado amor? Será que eu dei atenção? Quando a gente está no meio da situação, a gente fala assim, não, eu fiz de tudo. Mas só depois, quando a gente está no deserto, quando a gente tem a humildade de falar assim com Deus, Deus, aonde eu errei, aí o Espírito Santo vai identificando e vai falando com a gente. Eu tô falando porque é assim com todo mundo, gente. Foi assim comigo também. Bom, então vamos lá, vamos questionar algumas situações, que eu ainda quero colocar mais um videozinho hoje para vocês. Vamos lá. Primeiro caso. Nós não vamos falar da exceção que a gente já tinha comentado ontem, que no vídeo anterior, que é em relação à fornicação, tá? Vamos a algumas situações. Primeiro, Deus permite a um homem divorciar-se da sua esposa e casar-se com outra mulher? Ou vice-versa, outro homem, né? Bom, qual que a palavra de Deus diz, gente?
Qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério também. Marcos 10. Então, hipótese alguma, correto? Segunda, é permitido que a mulher que foi repudiada casar-se com outro ou vice-versa? Bom, todo aquele que for repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E quem casar com a repudiada comete adultério. Ou como diz a Bíblia, expõe a cometer adultério. Amém? Terceira hipótese. O Senhor permite que alguém se case com uma pessoa divorciada. Aí muitas pessoas me perguntam isso. A palavra de Deus diz o quê? A quem casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5,32, Mateus 19,9 e Lucas 16,18. Aqueles mesmos versículos que eu estava passando para vocês no vídeo anterior. Mais uma. Já vimos que se o homem se divorciar da sua mulher e se casar com outra adultera. Mas se o adultério libera a primeira mulher para casar-se com outro. A palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele que repudia sua mulher e se casa com outra comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Lucas 16:18. Bom, aí nós temos o seguinte: qual que é a condição espiritual dessas pessoas diante de Deus? Gente, qual que é a condição aqui que a gente vê, que a gente viu, que tá bem clara aqui para nós? A condição é aquilo que eu falei. Ou eu vou lutar pro meu casamento, correto? Ou se vamos supor, o marido não quer, divorciou, tá bom, eu não tenho opção de casar, não tenho. Porque se eu me casar, eu estarei cometendo adultério, em qualquer situação. Sabe por que disso? Porque Deus não volta atrás da palavra dele. Ele diz: o que ele uniu, o homem não separa. A única coisa que pode separar o homem, a esposa do esposo, se chama morte. E a palavra de Deus é bem clara que você e seu esposo estão ligados até a morte. Ah, pastor, mas a gente já assinou o divórcio. Deus, para o Senhor, vocês estão ligados até a morte. Então não se esqueçam disso. Isso aí, para quem é casado, primeira aliança, você já tem mais do que 50% garantido da restauração do seu casamento. Que isso, pastor? 50%. Sabe por quê? Se eu não dizer 100%, porque a palavra de Deus, a palavra não volta atrás, não volta. Agora, os outros 50% depende do seu posicionamento. Depende da sua fé, daquilo que você crê, como que é o seu posicionamento, se existe mágoa, se existe rancor, se você se posiciona de forma correta, em silêncio. Entende? Bom, tem uma outra coisa também que eu queria deixar também nesse vídeo. Todos nós temos uma dúvida em relação quando Jesus chega ali para os fariseus. Os fariseus chegam para Jesus. Nós sabemos ali que os fariseus, a palavra de Deus diz o seguinte:
os fariseus foram até Jesus com a seguinte pergunta: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer outro motivo? Está lá em Mateus e Marcos esclarece com a intenção, qual que era a real intenção dos fariseus. E a real intenção dos fariseus naquela oportunidade era justamente o que? Tentar a Jesus. Eles queriam surpreender a Jesus com alguma contradição em relação à lei de Moisés, a fim de que pegar Jesus em cima daquela lei. Bom, aí até então nós vimos por que Mateus relata dessa forma. E qual que foi a resposta de Jesus? Diante dessa pergunta dos fariseus, a resposta de Jesus foi o quê? Isso é bem importante, gente, não esquece. Está lá em Mateus, ele diz o seguinte, um som bem claro, não. E fundamentou-se no não, citando justamente o que? Moisés, no texto de que? Gênesis 2:24, que trata-se de uma lei fundamental estabelecida por Deus, ele que instituiu o matrimônio. E ele disse, por isso deixará o homem ao pai e à mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Uma só carne. E Jesus reforçou, dizendo, assim já não são mais dois, mas um só, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Você viu aqui? Jesus respondendo ali para os fariseus, porque os fariseus, na realidade, eles queriam tentar a Jesus, e ele responde lembrando o que era o princípio, e o princípio que Deus instituiu. Era isso que é válido. O que Deus uniu, o homem não separa, porque são uma só carne. Irmãos, não é o assunto, mas eu quero reforçar isso. Essa palavra de Deus fala assim, olha, serão dois, uma só carne, isso é tão forte. Deus me deu um discernimento a respeito disso, que quando você está orando, eu falo muito que nesse processo do deserto, primeiro dia nós devemos orar por nós, para que Deus venha nos transformar, né? Porque a mudança que a gente quer neles começa na gente. Irmãos, se você é uma só carne com seu esposo, você entende que quanto mais você ora por você, mais você ora, Deus me transforma, me muda, me lapida. Deus, aonde foi que eu errei? Que eu sempre falo isso. Deus, aonde foi que eu errei? Me mostra. Se você está orando assim para você, se você é uma só carne para o seu marido, você não entende que essa oração também tem o poder de atingir o seu marido? Pastor, como? Porque vocês dois são uma só carne. E você só precisa de crer. E assim vai acontecer. A oração que você fizer para você, Deus me transforma, me lapida, Deus, aonde eu preciso ser transformada. O que estiver acontecendo em você vai estar acontecendo nele também. Isso é verdadeiro, irmãos. Foi em cima desse princípio que eu fazia as minhas orações, eu clamava ao Senhor em cima desse princípio. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero colocar para vocês. Então é o seguinte, nós sabemos que a situação que foi colocada foi porque os fariseus atacaram a Jesus, assim nós podemos dizer, né? E diante da resposta negativa de Jesus, os fariseus acreditaram que ter finalmente descoberto a contradição que Jesus e Moisés perguntaram. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar-la? Querendo dizer, como que tu dizes que dizes não quando Moisés diz sim. Quer dizer, ficou aquela dúvida, né? Por que Moisés diz sim e o Senhor diz não? E o seguinte, Jesus não ignorava uma única exceção que a lei fazia quanto ao divórcio, de acordo com Deuteronômio 24:1-4. Mas os fariseus, escondendo-se atrás dessa exceção, Jesus não ignorava essa exceção.
Quer dizer, então, que os fariseus, eles queriam de todas as formas contradizer mediante aquilo que estava escrito lá no Velho Testamento. Só que Jesus, ele disse, tudo isso aconteceu justamente por aquilo que eu falei, por causa do quê? Da dureza do coração do homem. Por isso, Moisés permitiu que fosse repudiada as mulheres daquela época. Mas isso não foi assim desde o princípio, assim diz a palavra de Deus, porque desde o princípio era o que? O Senhor diz, o que eu uni, homem nenhum separa. Amém? E o próximo vídeo que eu quero colocar, nós já vamos entrar nós vamos voltar, aliás, lá para o Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala a respeito dessa lei de Moisés? Né? O que foi essa lei de Moisés? Que foi um dos argumentos que os fariseus lançaram isso em Jesus. Amém? Mas isso é para o próximo vídeo, porque senão isso vai ficar muito longo. Mesmo assim, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e recebesse essa oração do seu Espírito. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai santo, obrigado pela Tua palavra, pelo esclarecimento da Tua palavra, Pai, pelo Espírito Santo que hoje habita aqui na minha vida, está habitando na vida daquele que está ouvindo também essa mensagem, Pai, que o Espírito Santo possa clarear os pensamentos do Teu povo e que eles possam meditar não segundo o Teu coração, mas segundo a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.